Olá, excelentes! Tudo bem? Você já pensou em diversificar a sua carteira de investimentos com ações nos Estados Unidos? Se você está começando agora, você sabia que é possível investir de um jeito mais seguro, mais conservador, a partir do Brasil, aí na sua corretora? Então, nesta aula, eu vou te mostrar se vale a pena ou não investir no ETF IVVB11. Prof, o que é esse tal de IVVB11? Então, pega aí papel e caneta, porque nesta aula eu vou te ensinar, trazer uma estratégia, mostrar como que você pode investir de um jeito simples na sua corretora e já começar agora, diversificar e proteger os seus investimentos com uma moeda americana. Eu sou o Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolsa, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, mora no Brasil ou qualquer lugar do mundo, você pode se inscrever agora de graça 0800 aqui no canal, porque dessa maneira eu publico uma aula aqui, o YouTube te avisa aí no seu celular, principalmente se você ativar as notificações, esse sininho que fica balançando aí, você não perde nenhuma sequência de aula aqui no canal. Gostou da aula? Deixa o seu like. Dúvidas? Bora para os comentários, beleza? Então, vamos lá. Prof, será que vale a pena investir no IVVB11? Não importa se o seu perfil é conservador, hiperconservador. Se você está começando agora, você precisa ter desde já a noção do que é uma carteira de investimentos. Um dos maiores erros que eu estou acompanhando há mais de 10 anos como educador financeiro profissional, como consultor, planejador financeiro, é que as pessoas, quando elas começam, elas querem focar em apenas um ativo. Ah, eu estou investindo no CDB, prof, estou indo bem. Eu estou investindo no Tesouro X, eu estou indo bem. Eu comprei um fundo imobiliário. Não, você não está indo bem. Mas por quê, prof? Porque você precisa criar o conceito de uma carteira. E um conceito de uma carteira de investimento é onde você tem renda fixa, renda variável. O percentual, prof, depende da sua estratégia pessoal de investimento. Depende do tanto de risco que você quer correr, depende do conhecimento que você tem acerca daquele ativo. A minha principal recomendação para você é o seguinte: invista naquele ativo que você conhece. Prof, mas eu não conheço o que é o IVVB11, então você está no lugar certo para você poder investir. Então vamos lá. Primeiro nós precisamos definir o que é um ETF, tá? Porque aí nós teremos o IVVB11 dentro desta classificação do ETF. Olha que nome, né? Exchange Traded Fund. Acho que é essa pronúncia mesmo, tá? Mas entendem, ETF é uma coisa muito simples de entender. Olha para esse desenho. É uma cesta, não é verdade? Então, um ETF nada mais é do que uma cesta onde serão colocadas empresas aqui dentro. Várias empresas. E aí, se você fosse investir separadamente em cada uma destas empresas, traria dor de cabeça. Qual que eu compro? Qual que está melhor, mais barata? Qual o setor? Então, um ETF é uma cesta que vem várias empresas ali dentro. Tem os pontos positivos e negativos, vantagens e desvantagens que eu vou explicar para você nesta aula. Fique comigo até o final e depois deixe o seu comentário, que eu quero saber se este tipo de conteúdo está agradando você, se está contribuindo na sua educação financeira e investimentos. Legal? Então, vamos falar especificamente do IVVB11. Então, o IVVB11 é um ETF que replica, que investe nas 500 principais empresas que estão lá no S&P, lá nos Estados Unidos. Então, isso quer dizer que, ao comprar uma cota do ETF, você está comprando uma cesta com todas estas empresas. Várias, eu vou trazer aqui para você algumas, né? Microsoft, Apple, Tesla, Visa, a empresa do Warren Buffett, a Amazon, Google, Johnson & Johnson, Facebook e várias outras. São 500 empresas que estão listadas lá no S&P nos Estados Unidos. Então, isso aqui traz algo, uma possibilidade de você
proteger o seu capital, principalmente se você está começando. Como eu disse, tem vantagens e desvantagens para você proteger a sua carteira com relação, por exemplo, à oscilação do dólar. E você vai ver o quanto é simples para você fazer o investimento. E esta é uma lista das principais empresas que compõem o IVVB11. E o prof escreveu errado, olha aqui, ó. Vamos corrigir aqui no vídeo para você acompanhar comigo, tá? IVVB11, tá? Não escreva errado como o prof escreveu aqui, tá? Então tá aqui. É uma cesta, como se você estivesse pegando mesmo, uma cesta ali com aquelas empresas. Então você tem aqui a Apple, do setor de tecnologia, a Microsoft também tecnologia, Amazon, comércio eletrônico, tecnologia. O que você já está percebendo aqui? Que esta cesta, ela tem meio que uma tendência, né? As principais empresas que estão compondo aqui estão no setor de tecnologia, as maiores, né, aqui do setor financeiro. Então você tem que olhar se esta cesta está de acordo com aquela estratégia que você tem, porque existem outros ETFs para você poder investir e não erre o nome, tá? IVVB11, não faça como o prof. E aqui no Brasil também tem uma cesta, tá? Então a cesta aqui no Brasil é o BOVA11. Então, o BOVA11 é composto por várias empresas aqui no Brasil. Você também pode. Ah, prof, eu não quero investir em uma, duas, três ações, dá muito trabalho. Estou começando agora, mas eu já quero colocar um pezinho na renda variável, neste caso, em ações. Eu posso investir no BOVA? Sim, se você está começando na fase de aprendizado, até mesmo para comparar depois com uma carteira que você vai fazer com empresas separadas, você deve começar pelo BOVA11. Tem ali, olha, Vale, Petro, Itaú, Banco, Bradesco, Ambev, Brasil, B3, VEG, Itaúsa, Localiza. Então eu trouxe aqui as principais empresas. E só para você ter uma ideia, tá? O tamanho destas empresas aqui no Brasil, o peso delas, só estas 10 aqui já corresponde a quase 50% das empresas que compõem o BOVA11. Bom, isso é um perigo, né? Porque se a Vale tiver algum problema e ela cair, olha, só ela sozinha representa 14% no índice, né? Ou seja, neste índice teórico, 14%, né, a hora que você compra no BOVA11 está alocado, neste caso aqui, na Vale, outros 7% na Petro e assim por diante. Mas é um ETF e traz, como eu disse, vantagens e desvantagens. E as vantagens para você entender é o seguinte, no caso do BOVA11, estamos falando no Brasil, e aqui eu quero trazer as vantagens do IVVB11. Então, investindo nas ações lá nos Estados Unidos através de um ETF para quem está começando. Eu vou ver várias pessoas aqui nos comentários falando assim, ah, mas isso não compensa porque eu já invisto nessa empresa, naquela outra, separada e etc. Legal, para você que já é mais experiente, talvez não faça sentido o IVVB11, mas para quem está começando, eu super recomendo que você comece por ele, até mesmo para você entender essa diversificação na sua carteira. Então você já começa com uma diversificação internacional, você tem acesso a grandes empresas globais sem ter que comprá-las de uma maneira direta lá na bolsa nos Estados Unidos, praticidade e eficiência, porque você vai comprar da mesma forma que daqui um pouquinho eu te mostro, que você compra as suas ações aqui no Brasil. Então isso aqui é muito simples, o que faz com que qualquer pessoa possa investir. Qualquer mesmo, tá? A pessoa aí, a criancinha vai apertar lá, daqui um pouquinho eu vou te mostrar, já está investindo. Custos mais reduzidos e uma proteção cambial, neste caso que estamos falando de proteção em relação ao dólar. Mas você sabe que nem tudo são flores, não é verdade? Então, nós temos que entender que também há desvantagens quando você está investindo no IVVB11. Então, eu estou falando aqui deste ETF, legal? Então, assim como tem vantagem de você diversificar e expor o seu capital a uma moeda internacional, você também tem um risco cambial. Porque se acontecer alguma coisa com dólar,
você vai ter ali um impacto no seu valor. Volatilidade do mercado americano, então, é normal, mas é entendendo que é uma desvantagem. Neste caso, muitos brasileiros falam assim, mas eu não vou investir não porque ele não paga os dividendos. E não paga mesmo. Então, aqui, não distribuídos aos cotistas. Esses dividendos, eles voltam para a cesta, compram mais e vão crescendo. Então, essa é a estrutura deste ETF. Existe aqui no Brasil ETFs que eu já trouxe aqui para você, que paga dividendos. Depois, se você quiser saber mais deles, né, e quiser que eu produza outros conteúdos para você, coloque suas dúvidas nos comentários. Se você já investe no IVVB11 ou não, qual foi a sua experiência, porque dessa maneira a gente vai criando conteúdos aqui para você. É para isso que existe o canal, tá bom? Barreira fiscal, porque aqui a hora que você for declarar o seu imposto de renda, o seu contador vai ter que lançar aqui, isso aqui é um ativo que está sendo comprado aqui no Brasil, mas que reflete lá as ações nos Estados Unidos, tá? E você vai ter uma concentração um pouco mais setorial. Então, as empresas aqui, elas estão mais assim, focadas ali naquelas empresas de tecnologia, como eu mostrei ali para você, as principais empresas. Então, se tecnologia trouxer algum problema, a carteira também vai sentir esse desafio. Então, para você já entender tudo isso, tá? E aí a gente começa aqui a olhar os gráficos exclusivos que você só encontra aqui, que eu faço exclusivo para você, entendendo, né? Aqui eu tenho o BOVA11, tá? Então, eu trouxe aqui um corte desde 2017, tá? Passando pela pandemia, chegando aqui até o ano de 2024. Não sei quando que você estará assistindo a esta aula, mas observa aqui em 2017, tá? Veio numa crescente, tá? Então, crescendo pra caramba, saindo lá de baixo, né? Aqui, valor, dinheiro, saindo de 60, 50 e poucos reais, chegando aqui a 110 e pouquinho. Daqui um pouquinho eu trago uma planilha resumida para você, tá? E com a pandemia, derreteu todo mundo, né? Ninguém ficou de fora. Então, aqui, olha, derreteu. Tá? Então, foi lá embaixo, por quê? Porque aquelas empresas que compõem o índice também caíram. Então, é natural que acontecesse isso, tá? E aí, depois, você já começa a perceber, tá? Uma subida dela aqui, tá? Quedas normais aqui, e aqui entrando numa área mais estável, tá? E aqui voltando a subir. Assim como a bolsa está subindo, o ETF também vai seguir. Por quê, prof? Porque ele está baseado nas principais empresas que estão aqui na Bolsa do Brasil. Então, você vai ver que ele vai se acompanhar bem ali o que está acontecendo. Agora, quando a gente olha para o IVVB11, nós temos aqui vou pegar aqui, tá? Nós temos um comportamento diferente, né? Também trazendo aqui desde 2017 em reais, tá? Então, ele já sai de lá, tá? Na casa de 60 e poucos, 70 aqui, que um pouquinho a gente vê isso, e ele vem numa crescente, né? Tá, olha aqui, passou por aqui 2020, 2021, deu uma quedinha, mas não parou de crescer, caiu um pouquinho, entrou numa área mais estável aqui, tá? Desde 2022 para cá, e aqui começa de novo um processo de subida. Por que eu estou dizendo isso e mostrando para você? Observe, nós temos um intervalo aqui de 7 anos, tá? 2017 a 2024. Nós estamos falando de um ativo que você vai colocar na sua carteira, não é para pegar amanhã. Tá? Tem muitas pessoas, nossa, prof, passou 15 dias, estou perdendo dinheiro, o que eu faço? Tira esse dinheiro, vai tomar um refrigerante, vai comprar um sanduíche, porque não é para investidor ficar colocando e tirando dinheiro, a não ser que você queira fazer day trade, vai para outro canal procurar essas informações, que não é minha praia, tá? Então aqui eu estou trazendo para você como que você protege o seu capital, multiplica de uma maneira inteligente. O que eu fiz aqui agora? Eu coloquei os dois no mesmo gráfico. Tá? Porque não faz sentido, né, se a gente não comparar os dois ao mesmo tempo. Então, observe aqui que desde 2017, tá, os dois saíram daqui, o BOVA11 e o VVB11. Observe que nós tivemos um ponto aqui, olha, onde aconteceu a pandemia, caindo, normal, todo mundo caiu, só que observe que o VVB11 deu uma esticada, né, tá aqui em azul, e enquanto, comparando os dois, olha, o BOVA11 mais ou menos ali na lateral, tá? Aqui mesmo caindo, ele mostrou, tá, um comportamento muito legal, subindo aqui, tá? Assim como
o BOVA11 também está subindo. Então, isso aqui, para você analisar, né, e ter estes gráficos, olhar tudo isso que é importante, tá? Para você ver o quanto um vai desgarrando, descolando do outro, porque nós estamos falando das empresas que estão nos Estados Unidos comparado com as empresas que estão aqui no Brasil e tem uma baita diferença, né? Prof, seguinte, se eu tivesse investido, eu já invisto no IVVB11 há mais tempo, tá? Se eu tivesse investido R$5.000, tá? No IVVB11 e no BOVA11 em 2017, nessa análise, neste corte que eu fiz para você. Quanto que eu teria lucrado? Então, olha aqui, R$5.000, tá? Investido em janeiro de 2017. No IVVB11 você teria hoje aproximadamente 17 mil, enquanto no BOVA11, R$10.000. Então, os mesmos R$5 triplicou aqui, ainda sobrou uma beirada, os mesmos R$5.000 dobrou aqui. Então, você vê nitidamente, através de um gráfico, contra fatos não há argumentos, que você pode e deve diversificar pensando no longo prazo. Então, estou trazendo aqui desde 2017 para você ter esta análise e entender a diferença entre esses dois ETFs. E aqui já trouxe aqui uma estatística resumida para você do que aconteceu entre o IVVB11 e o BOVA11, tá, neste período analisado, de 2017 a 2024. Então, temos aqui a média do IVVB11, foi na média de R$174, um desvio padrão aqui de 66 e de 17, ele vai fazer sentido aqui embaixo, tá? No coeficiente de variação vai ficar melhor para a gente entender isso. O valor mínimo aqui começou lá, né? O valor mínimo foi de 73, o valor mínimo aqui de 57. Primeiro quartil ali, os 25 primeiros percentil, foi em 110 aqui em 81, isso aqui para quem já sabe analisar ali a mediana, aquelas janelas que eu tanto utilizo dentro do Tesouro Direto, também podem ser analisadas aqui, tá? A mediana aqui chegando em 184, então isso aqui é importante, aqui 99, então a mediana nos mostra 50% à direita, para cima ou para baixo, né? E aqui a mesma coisa, tá? Então na hora de analisar, na hora de comprar, é importante saber se está em qual ponto. Lembrando que rentabilidade passada não garante rentabilidade para o futuro, mas se você conhecer como que está aquela distribuição, vai ser interessante para você. Aqui tem um ponto que é muito importante, que é entender, olha, o valor máximo chegou a 297, e aqui no BOVA11, 130. E outro ponto que é o mais legal, tá? Esses dois números aqui. O que que eles significam? Coeficiente de variação. Ele mostra o quanto aquele gráfico, naquela série estudada, teve maior volatilidade. Subiu, desceu, subiu, desceu. Observa que o IVVB11 ele tem um coeficiente de variação de 38%. Enquanto que, agora eu posso comparar com o BOVA11, foi de 18. O que que isso mostra, prof? Mostra que o IVVB11 é mais volátil. Então, o IVVB11 faz mais isso aqui, enquanto o BOVA11 ele é mais justinho ali, porque esses dados estão mostrando isso no período analisado, tá? Então, isso aqui é algo para complementar aí o seu estudo. E aí a gente vê aqui, prof, como que eu vou investir, então, nestes ativos, caso eu queira. Então, muito simples. Na corretora que você tiver conta, onde você já investe em ações, fundos imobiliários, você vai chegar lá, que eu trouxe um exemplo da Nuinvest, tá? Pegando aqui o IVVB11, 273, vai vir aqui em negociação, tá? Onde vai abrir uma boleta aqui para você. Você vai clicar depois, colocar os dados, quanto que você quer, e vai clicar simplesmente lá no botãozinho investir, do mesmo jeito que você já faz em ações. Aqui, no momento que eu gravei a tela, o BOVA11, R$123, caindo um pouquinho ali, 1,15, aqui subindo 2,8, né, comparado no último mercado que eu trouxe aqui para você. Então, de um jeito simples, da mesma maneira que você já investe em fundos imobiliários e ações, tá, você vai fazer aqui, close aqui, legal. E aí, vamos entender o seguinte, prof, e aí, qual que é a sua opinião? Então, qual que é a minha opinião sobre isso? Toda carteira de investimentos, ela precisa ter ativos de renda fixa e renda variável. O que você tem que definir é quantos por cento você quer colocar na renda variável e quantos por cento você vai colocar na renda fixa. Vai ter momentos que a renda fixa vai cair, a renda variável vai subir. Em outros momentos, a renda variável vai cair, a renda fixa vai subir. O que você precisa ter é uma alocação de ativos inteligente,
de acordo com aquilo que você quer. E isso muda de tempos em tempos. Pode ser que depois de 3, 4 anos você vai fazer alguma mudança na sua carteira de investimentos. Mas, independente se você é muito conservador, hiperconservador, moderado, arrojado, agressivo, etc., tá? Na minha opinião, você merece ter renda variável na sua carteira. Então, a minha opinião é que você, a partir de agora, busque estudar sobre fundos imobiliários, ações, ETFs, BDRs, small caps, ações, estoques, né, ações americanas, por exemplo, para que você possa diversificar e entender. Não dá para você aprender a nadar se você não entrar na piscina. Então, você precisa começar em prática, você pode começar com pouco dinheiro. Um forte abraço do Prof e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!